Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Sandra Carneiro. Estamos falando sobre o livro Déjà Vu, que é um convite para o despertar. É um livro ditado pelo Espírito Lúcius e que fala dessas recordações que podemos ter acerca de outras vivências de vidas passadas. Bom, Sandra, falar de déjà vu, né? Então, eu estava lembrando aqui, meu terceiro neto nasceu há dias, né? Parabéns. Então, a gente começou a ver sintomas de uma criança prematura, né? Que ele foi meio prematuro, mas ao mesmo tempo vendo os sintomas e o comportamento de outras crianças, com a mesma situação, nascendo do mesmo jeito, né? Como acreditar que eles vêm, nascem, são formados ao mesmo tempo o espírito com o corpo, se eles têm sintomas diferentes, se eles têm comportamentos diferentes, se eles trazem tendências diferentes. E né? a tendência da criança é curioso, porque você percebe bem nos primeiros dias já. Então, eu falo não assim, ele é ansioso. Criança não fala ainda, mas você já sente, né? Fala, ele é ansioso. Ué, o outro não é ansioso. Por quê? Né? Então, o que tem essa criança que o outro não tem? Pois é, ele já traz uma carga, né? Já traz Isso. toda, não só a bagagem genética no DNA, mas toda uma bagagem espiritual. Então, o déjà vu é algo que você talvez não, que você vivenciou e que você tem um repente de lembrança, porque também tem um motivo para isso. Então, nesse livro ele coloca bem essa questão, a gente até estava conversando no começo, no primeiro bloco, de que as pessoas às vezes questionam porque lembra, porque não lembra. Algumas pessoas querem, eu queria lembrar. Eu sempre tive bastante medo de lembrar, vou te ser bem, eu falava, não preciso, eu tenho deixa medo de lá. saber o que eu fiz. Porque a gente sabe que entrar em contato com... a gente não fez coisa muito boa, né? Sim. Até as nossas tendências já a gente sabe ali na hora que tá, né? Cara a cara com a gente mesmo, a gente sabe as nossas fragilidades e porque estamos num planeta como a Terra, um planeta ainda tão necessitado, um planeta de provas e expiações, com tanto sofrimento, com tantas dificuldades. Não estamos aqui de graça. Né? Renascemos no Brasil, que é um país bastante difícil também dentro do contexto do mundo. Então, o desafio está colocado. Por que será? Porque não somos missionários, a gente já sabe, né? Não temos aquela grandeza. Então, estamos aqui para resolver as nossas questões, para nos atritarmos, trabalharmos. Então, para que eu vou lembrar, né? Agora, tem momentos que a lembrança ela é necessária, ela é útil. Tudo que acontece na nossa vida, né? Tudo que Deus faz chegar na gente, e os espíritos a serviço de Jesus e de Deus, eles têm uma utilidade na nossa vida, né? Não adianta a gente, às vezes quando a gente quer fuçar e lembrar, não lembra. E num momento que você não espera, né, espontaneamente, a coisa acontece, como no caso da Karen, que ela com toda essa gana de fazer uma pesquisa para comprovar as ideias dela, ela faz a vida coloca ela numa situação inesperada, a filha dela fica doente, uma doença séria, ela tem que viajar para visitar a mãe, que ela já não tinha um bom relacionamento, porque a mãe acreditava que se precisava buscar medicina alternativa, outros aspectos da vida. A mãe já estava aberta para questões que estão além do material. Que a fé é importante na vida. Que a fé é importante, que você tem que nós somos muito pequenos diante da grandeza do universo. Então, eu posso me fincar no que eu sei, eu preciso ter uma abertura para aquilo que eu não sei ainda, que é muito mais do que eu sei, né? As nossas verdades, lógico, a gente vai trilhando, vai aprendendo, mas tem que deixar uma janela aberta para arejar, para vinho novo, para descobrir. E ela vai fazer uma viagem e ela vive a experiência do déjà vu, porque isso ela é acompanhada pelo espírito protetor dela naquele momento, naquela encarnação, e era chegado o momento dela acordar. Na verdade, ela precisava lembrar de uma série de coisas, porque ela tinha que fazer uma mudança de rumo na vida dela. Ela estava indo por um caminho que tinha a ver com a vocação dela, mas ela tinha que dirigir aquilo para o bem das pessoas, e não só para um caminho egoísta de realização só pessoal, mas dirigir aquele conhecimento e aquela bagagem, né, para o bem das pessoas. E aí a espiritualidade atua
sobre o chakra, sobre a área da vida, da parte espiritual dela, onde as lembranças da memória espiritual, né? onde as lembranças estão armazenadas, e estimula isso. Para que aquilo venha, e ela é desesperador, porque ela começa a ter as visões, ela começa a ver, e ela quer controlar aquilo de todo jeito, e ela não consegue, porque aquilo, né? Então é muito interessante, porque a gente não controla nada, a gente tem a ilusão de que controla alguma coisa, né? E nessa experiência ela vai começar a despertar, né? É colocado diante dela, então, de maneira inequívoca, quase materializada. Até porque ela teve um sintoma físico, né? Ela começa a passar mal, ela tem ataque cardíaco. Tem febre, né? Passa muito mal, porque ela faz uma resistência enorme, ela não quer, ela nega. Mesmo depois que ela se lembra de tudo, com a ajuda de um médico, ela continua... Não é? Isso não é verdade, porque vai contra a crença dela, né? O fato não vai na direção do que ela acredita. Pois é. E ela é convidada, então, por aquela circunstância, a repensar as suas escolhas, as suas crenças, num desafio muito grande para ela, porque algumas coisas, ela vai ter que fazer algumas escolhas que não vão ser fáceis. A partir do momento que ela aceita a realidade do espírito e das vidas sucessivas. Ela tem que mudar algumas coisas na vida dela. Então, né? sabe, eu fico pensando o que leva... Né, aqui na história, eu penso que deve ter sido o sofrimento que ela passou que fez ela ficar meio que descrente, né? Cética, meio né? Cética. Né? Porque se a gente tem várias existências, a gente vai e volta, né? Quando você volta à pátria espiritual, você toma conhecimento que você continua a viver e que você vai poder ter outras experiências, né? E quando você vem para cá, você esquece totalmente, você não tem... Porque a gente tem uma coisa latente em nós que faz com que a gente tenha uma certa intuição, uma certa percepção. Uns lampejos, né, de consciência. Isso. Sim, Ela não, ela estava endurecida naquele... Ela abafava muito qualquer manifestação. Você vê, ela já tinha um amigo espírita há muito tempo. Mas ela não queria saber, né? Então ela rejeitava. Porque é mais complicado, eu acho, de você aceitar, será? Você tocou num ponto, Marisilda, importante, porque as mágoas, os ressentimentos, a revolta que a gente, por determinadas situações, carrega, vão nos afastando da luz, vão nos afastando interiormente de Deus, vão nos afastando do bem. E se a gente insiste nesse comportamento, não é que a gente perde a evolução, a gente sabe que o que a gente ganhou, mas a gente obstrui de tal forma a intuição, tudo aquilo de bom que a gente já traz em nós e aquilo que Deus quer nos transmitir, que a gente cria uma estagnação interior. E aí você atrai mais sofrimento, e mais sofrimento, e mais raiva, e mais... Então, a gente sabe que os espíritos empedernidos no mal, eles têm amor dentro deles. Eles têm amor. Sim, Jesus veio por toda a humanidade, né? Morreu pelo criminoso. Por quê? Porque todos esses têm latente Deus dentro deles. É capaz de sair daquilo. Senão Jesus não estaria apostando em nós, na humanidade, né? Então, tá ali dentro, mas a gente pode criar uma estagnação tão profunda e tão grande que nos afasta totalmente. E demora. Demora pra gente, porque vamos para o plano espiritual com tudo aquilo. A espiritualidade nos toca e a gente continua endurecido. Volta, continua. É uma escolha. Em algum momento a gente tem que soltar tudo. Até que você canse, né? Até que você canse. E a dor aí vai ser tão grande que você fala, não aguento mais. Não aguento mais, agora, eu tenho que mudar. Eu tenho que procurar o porquê de tudo isso, né? Eu tenho que aceitar que tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender. Né? É interessante. E aí vai atrás realmente dos conhecimentos e se torna mais permeável, né, Marisilda? Porque também não adianta a gente se iludir de que porque a gente lê 200 livros e a gente vai na casa espírita e faz isso, faz aquilo, que isso nos mudou. O que nos muda é o amor e a transformação da nossa vibração. Sim. Então, nós não precisamos nos tornar uma enciclopédia. O amor é mais importante. Exato. A mudança de vibração. A gente está aqui para trabalhar isso. Então, não dá para a gente se enganar. Se nós fizermos tudo e não mudarmos a nossa vibração,
Né? Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala sobre isso, né? Nem que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor de nada, isso vai me adiantar. Por quê? Porque é a vibração do amor que nos aproxima de Deus, de mundos melhores, não aquilo só que a gente, né, os conhecimentos, mas o que a gente é capaz de vibrar mesmo. Pois é, né? pois é. É uma pena que a gente tem que terminar, né? É uma pena, porque a gente ficaria aqui conversando muito tempo sobre o déjà vu, sobre a doutrina, sobre Jesus, enfim, né? Mas a gente fica muito feliz de ter, né, nas mãos a possibilidade desses irmãos como Lúcio, tão comprometidos com o crescimento da humanidade, ele e toda a equipe que trabalha com ele, toda a equipe espiritual que trabalha com Jesus, né, um exército. Eu acho que a mensagem que esse livro passa é a seguinte, é que existe um exército trabalhando para o bem. Muito e por bom. mais que o mal parece assim muito forte nos nossos dias, a gente vê isso, tem uma revolução silenciosa acontecendo. Muito E bom. ela vai eclodir, ela está eclodindo, as pessoas estão acordando para a realidade espiritual. Isso é muito bom. Sandra, só agradecer você. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.